Você sente que está mudando por dentro, mas ninguém parece entender isso. Como se algo dentro de você estivesse despertando, e o mundo ao seu redor continuasse dormindo. Talvez você tenha começado a enxergar a vida com outros olhos, a sentir mais intensamente, a perceber sinais, sincronicidades, vibrações. Mas tudo isso parece invisível para os outros. Não é coincidência você estar aqui. O universo não erra o timing. Você foi guiado até esse vídeo porque sua alma está pedindo algo mais. E quando a alma desperta, o mundo externo começa a parecer pequeno, limitado, estranho. Você sente que não se encaixa mais. E esse é o primeiro sinal de algo extraordinário acontecendo. O despertar espiritual. Talvez as pessoas à sua volta digam que é coisa da sua cabeça, que você está sensível demais, desconectado da realidade. Mas no fundo, você sabe. É a sua consciência se expandindo. Você está saindo da frequência do medo, da repetição, da superficialidade, e entrando numa vibração mais elevada, onde tudo é energia, propósito e transformação. E sabe o que é mais desafiador? O silêncio. O vazio entre o que você sente e o que os outros são capazes de compreender. Parece que ninguém vê o que você vê, ninguém sente o que você sente. Mas eu preciso te dizer uma verdade espiritual poderosa. Isso não é solidão. Isso é alinhamento. Você está se conectando com o invisível, com a sua essência, com a frequência do universo. E essa jornada, no início, parece solitária porque você está subindo degraus que poucos têm coragem de subir. Mas a recompensa é imensa. Paz interior, clareza, intuição aflorada e um senso profundo de que você está exatamente onde deveria estar. Nesse vídeo, você vai descobrir 3 sinais claros de que sua alma está despertando. Sinais que talvez você já esteja vivendo, mas não sabia como nomear. E o mais importante, você vai entender por que ninguém ao seu redor enxerga isso ainda. Sim, ainda. Porque quando você desperta, você também se torna um farol. Uma luz que começa a iluminar tudo ao redor. Agora, antes de continuar, respira fundo. Sente essa energia, porque o que vem a seguir vai te ajudar a reconhecer com clareza tudo que está se movendo dentro de você. E talvez, pela primeira vez, você perceba, você não está sozinho nessa. Vamos falar sobre esses sinais. E quando eu disser, talvez você se reconheça em cada um deles. Porque quando a alma começa a despertar, tudo muda. E ignorar esses sinais pode te manter preso em um ciclo invisível, onde nada flui, nada avança e tudo parece se repetir. Por isso, preste muita atenção agora. Esses 3 sinais não são aleatórios. Eles são mensagens do universo tentando te guiar para um novo estado de consciência. E quando você reconhece esses sinais, quando você entende o que eles significam, é como se uma chave girasse dentro de você. É aí que a vida começa a fluir. Sinal 1. Você sente que não pertence mais ao mesmo lugar. Os ambientes, conversas e até amizades que antes pareciam normais, agora soam vazios. Você começa a perceber ruídos onde antes havia conforto. Isso acontece porque sua vibração está mudando. Sua alma está se afastando da frequência da superficialidade e se aproximando da verdade. E isso pode doer, porque é como deixar uma parte de você para... Mas é necessário. É o início da libertação. Sinal 2. Seu corpo e emoções estão reagindo de forma diferente. Insônia sem motivo. Vontade de chorar do nada. Arrepios. Sonhos vívidos. Sensação de estar sendo guiado por algo maior. Tudo isso é real. Sua energia está se ajustando. É a reprogramação da sua vibração acontecendo. O corpo é o primeiro a sentir quando a alma se expande. Ouça ele. Sinal 3. Uma vontade incontrolável de buscar respostas. Você começa a questionar tudo. Por que estou aqui? Qual meu propósito? O que está além dessa realidade? Essa sede de entender o invisível é o seu espírito chamando você para dentro. É o início da jornada mais poderosa que existe. A reconexão com sua essência. Mas, atenção! Ignorar esses sinais pode te travar por anos. Pode te fazer viver em piloto automático, atraindo situações e pessoas desalinhadas com quem você realmente é. E o que era para ser leve, começa a pesar. O que era para fluir, começa a travar. Por isso esse vídeo é mais do que um conteúdo, é um chamado. Sei que você está sentindo isso, não ignore. Sua alma está te pedindo presença, verdade e transformação. E quanto mais cedo você entende o que está acontecendo, mais rápido sua vida começa a entrar no fluxo. Nada é por acaso. E você não está aqui por acaso. Então isso está fazendo sentido para você até aqui? Deixa o like agora mesmo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também estão despertando e se sentindo sozinhas nesse processo. E se inscreve no canal com o sininho ativado, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais nesse processo de evolução da alma, expansão da consciência
e manifestação espiritual. Sua jornada está apenas começando. Talvez você esteja sentindo um chamado diferente, como se algo maior estivesse tentando falar com você. E isso pode ser solitário. Pode parecer que ninguém entende o que está acontecendo com você. As pessoas ao seu redor continuam vivendo no automático, presas a rotinas, preocupações e conversas que já não fazem mais sentido. E você começa a se perguntar: sou eu que estou estranho? Ou é o mundo que está adormecido? Mas a verdade é que o que você está vivendo não é isolamento, é expansão. É o início de algo muito mais profundo. Esse sentimento de não pertencer mais aos mesmos lugares, de não se encaixar nas mesmas conversas, de perceber a energia das pessoas de forma mais intensa, isso não é imaginação. Isso é despertar espiritual. É sua frequência mudando. É sua alma te chamando para casa. E no início, sim, pode ser confuso. Porque tudo que é velho começa a se desfazer, mas o novo ainda não se revelou por. É como estar entre dois mundos. O antigo que já não serve, e o novo, que ainda não chegou totalmente. E nesse espaço entre mundos, muitos se perdem. Muitos voltam atrás. Preferem silenciar essa voz interior, ignorar os sinais, fingir que nada está acontecendo. Mas se você está aqui, assistindo até agora, é porque você não quer mais ignorar. Você sente que tem algo maior te esperando. Um propósito, um chamado, uma missão. E mesmo que você ainda não saiba exatamente qual é, você sente que está se aproximando. E isso é poderoso. Quando a alma começa a despertar, ela começa a romper padrões. Rompe crenças limitantes, hábitos que drenam sua energia, relações que não estão mais alinhadas com a sua verdade. E esse processo pode parecer doloroso, mas é profundamente libertador, porque é nesse momento que você começa a se lembrar de quem você realmente é. Você não é só você não é só um nome, um CPF, um papel social. Você é consciência. Você é energia em movimento. Você é manifestação divina em forma humana, e o universo está respondendo à sua vibração. Agora, neste exato momento, tudo o que você sente, essa vontade de se afastar do caos, esse desejo de silêncio, de natureza, de olhar para o céu e sentir algo, é real. É a sua conexão com o todo se reacendendo. É sua intuição voltando a falar mais alto. E sim, às vezes dá medo, porque crescer espiritualmente significa abandonar tudo o que é confortável, mas falso. Significa deixar de buscar fora o que sempre esteve dentro. Significa confiar que o invisível te sustenta, mesmo quando o visível tenta te provar o contrário. É aqui que muita gente trava. Porque é mais fácil continuar dormindo do que acordar para a verdade. É mais cômodo manter os velhos hábitos, as antigas distrações, do que encarar o vazio que antecede a expansão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse vazio é sagrado. Esse silêncio que você está sentindo é onde o universo começa a sussurrar. É onde sua alma começa a brilhar. E você não está sozinho. Muitas almas estão despertando agora, no mundo todo. Muitas pessoas estão sentindo o mesmo que você. E quando você comenta, quando você compartilha sua experiência, quando você diz, isso faz sentido para mim, você não está apenas se expressando. Você está abrindo um portal. Você está dizendo para outras almas, eu também estou lembrando de quem eu sou. E isso é poderoso. Isso é cura coletiva. Isso é vibração de luz se espalhando no plano físico. É por isso que eu te convido agora a deixar seu comentário. Escreve aqui embaixo, eu estou despertando. Porque quando você afirma isso em palavras, você ancora essa verdade na sua realidade. Você declara para o universo, eu escolho evoluir. E o universo responde, sempre. Escreve mesmo, não por mim, mas por você. Porque a sua palavra tem poder, e a sua vibração está criando sua nova realidade a cada instante. Sei que essa mensagem está ressoando dentro de você. Se em algum momento você sentiu aquela confirmação silenciosa de que isso é para você, então você precisa continuar aqui. Nos próximos minutos, vou te mostrar como reconhecer os sinais do despertar espiritual com clareza. Sinais que estão aí, acontecendo todos os dias, mas que a maioria ignora por medo, por distração, ou simplesmente por não saber o que está sentindo. E antes que a gente siga, deixa eu te fazer um pedido com muita intenção. Se esse vídeo está tocando sua alma, deixa o seu like agora mesmo. Isso não é só um botão, é uma vibração. Quando você curte esse vídeo, você está ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão em processo de despertar e precisam sentir que não estão sozinhas. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente vai caminhar junto, com consciência, com amor, com energia elevada, com verdade. A cada vídeo, a gente aprofunda. A cada conversa, a gente se alinha mais com a nossa essência. E você merece estar num lugar onde sua busca por sentido é validada, onde sua sensibilidade é acolhida, onde sua alma pode respirar aliviada e dizer,
Aqui, eu sou compreendida. Porque quando você se conecta com conteúdos que falam a linguagem do seu espírito, você começa a vibrar diferente. E quando a vibração muda, tudo muda. O externo se alinha com o interno. O caos dá lugar à paz. A dúvida dá lugar à intuição. A escassez dá lugar à manifestação. E é nesse ponto que você começa a cocriar a sua realidade com o único. Mas para isso, você precisa estar desperto, precisa estar presente, precisa reconhecer os sinais, porque os sinais estão aí, sempre estiveram. O problema é que a maioria das pessoas aprendeu a ignorar o que sente, a desconfiar da própria intuição, a calar a própria alma. Mas isso está mudando, o coletivo está mudando, a consciência está se elevando, e você faz parte disso. Você está no meio da transição, você está vibrando numa nova frequência. E mesmo que ainda pareça confuso, a verdade é, você já começou a despertar. E agora que você já sabe disso, vamos olhar com mais profundidade para os 3 sinais mais evidentes de que sua alma está em processo de despertar. E talvez, ao ouvi-los, você perceba que já está vivendo tudo isso. Esses são os 3 sinais espirituais que mostram que sua alma está despertando. E por que ninguém ao seu redor percebe. E talvez você já esteja experimentando cada um deles, sem saber que fazem parte de um processo profundo de transformação energética. Essa transição é invisível para os olhos, mas sentida profundamente na vibração. E é isso que a torna tão solitária no início, porque ela não pode ser explicada com lógica, nem medida com palavras. É algo que pulsa, que vibra, que ressoa no silêncio da alma. Quando sua consciência começa a se expandir, você deixa de viver apenas no plano da matéria. Você começa a perceber o campo sutil, a energia por trás das coisas, as emoções por trás das palavras, a intenção por trás das ações. Você sente, mesmo quando ninguém diz nada. Você percebe quando o ambiente está carregado, quando uma conversa está desalinhada, quando um lugar está drenando sua energia. Isso não é sensibilidade excessiva, isso é percepção espiritual. É sensorial, é vibração. E é exatamente aqui que o primeiro sinal começa a se manifestar. Sua energia começa a rejeitar tudo que não vibra na sua nova frequência. Pessoas, hábitos, ambientes, até pensamentos que antes eram normais, começam a te incomodar. A alma começa a dizer, isso não me serve mais. E como o corpo é a extensão do campo vibracional, ele responde, você sente cansaço, ansiedade sem explicação, vontade de se isolar. Mas esse isolamento não é solidão, é necessidade de realinhamento. É a alma pedindo silêncio para reorganizar suas frequências. E como quase ninguém ao seu redor entende isso, você se sente deslocado. Não consegue mais se forçar a sorrir quando algo te incomoda. Não consegue mais se encaixar em conversas rasas. Não consegue mais manter relações baseadas em conveniência. O que antes passava despercebido, agora te incomoda profundamente. Porque quando a consciência se eleva, a verdade se torna insuportável de ignorar. E é aqui que o mundo externo começa a parecer cada vez mais estranho. A maioria das pessoas está vibrando em padrões densos, repetitivos, dominadas por distrações, regras impostas, pressões externas. Elas vivem no modo automático, anestesiadas pela rotina. Por isso, elas não entendem quando você começa a se afastar, a buscar mais silêncio, mais natureza, mais conexão interior. Acham que você está se perdendo, quando na verdade, está se encontrando. É o paradoxo do despertar. Quanto mais você se alinha com sua essência, mais você se desalinhará das estruturas que não sustentam mais sua verdade. Esse movimento interno, essa sede de sentido, essa vontade de entender por que tudo parece estar mudando dentro de você, é o segundo sinal. A alma começa a buscar. E não é uma busca qualquer, é uma fome de verdade, de conexão, de luz. Você começa a estudar mais sobre energia, espiritualidade, leis universais, sincronicidades, intuição. Começa a questionar o sistema, a duvidar das narrativas prontas, a sentir que existe algo maior conduzindo tudo. E no fundo, você sabe, está tudo conectado. Essa é a etapa onde muitos sentem um mix de emoções. Você sente gratidão e medo ao mesmo tempo, alegria e vazio, confiança e dúvida, porque sua identidade antiga está se dissolvendo e a nova ainda está em gestação. Você começa a se lembrar de quem é, mas esse processo de lembrar também envolve desapegar de versões antigas, de crenças herdadas, de formas de pensar que já não se encaixam com o que você sente agora. E é nesse ponto que o terceiro sinal se manifesta. A sua intuição desperta. E quando ela desperta, tudo muda. Você começa a perceber sinais em números, em músicas, em sonhos. Você sente quando deve ou não ir a um lugar. Você sente quando alguém está mentindo, mesmo que as palavras digam o contrário. Você sente quando o universo está te guiando. E ele está, o tempo.
você começa a confiar mais no invisível do que no visível, mais na vibração do que na lógica. E quando isso acontece, o externo começa a se alinhar com essa nova frequência. Mas como explicar isso para alguém que ainda vive no automático? Como expressar essa revolução silenciosa que está acontecendo dentro de você, se nem você consegue colocar em palavras? Por isso, tantos começam a se calar, a guardar tudo dentro, a sentir sem dividir. Mas você não precisa carregar isso sozinho. Há uma comunidade de almas despertando, uma nova consciência surgindo, e ela se fortalece quando você se expressa, quando você compartilha, quando você escreve. Eu estou em expansão. Você não está apenas comentando, você está afirmando energeticamente a sua nova realidade. Você está dizendo: eu aceito, eu me permito. E isso ecoa. Então, se até aqui você sentiu que eu estava descrevendo algo que vive dentro de você, se essas palavras ativaram algo, se ressoaram com a sua energia, comenta agora aqui embaixo: minha alma está despertando. Escreve isso com verdade, com intenção, porque quando você coloca em palavras o que sente, o universo responde com clareza. Você ativa a frequência da manifestação consciente. Você libera a resistência. Você permite que o fluxo da vida comece a te guiar com mais leveza. Esse é o momento de assumir sua jornada, de não mais se esconder por medo de parecer estranho, de não mais se podar para caber onde sua alma já não quer estar. Você está evoluindo, está vibrando diferente. E por isso as coisas estão mudando, e vão continuar mudando, porque o despertar não tem volta. Uma vez que você vê, sente e entende, não tem como voltar a ser cego, surdo ou indiferente. Sua alma abriu os olhos. E agora é hora de continuar caminhando nessa jornada de luz, verdade e alinhamento. E é exatamente isso que vamos fazer a partir de agora. Porque o despertar espiritual não é apenas sobre sinais, é sobre o que você faz com ele. E no próximo momento, eu vou te mostrar como lidar com esse novo estado de consciência sem medo, com confiança, com sabedoria. Porque quanto mais você entende a jornada, mais ela flui. Você começa a se sentir fora do lugar, como se não pertencesse mais à rotina de antes. As conversas não te preenchem como antes. Os compromissos parecem vazios. As risadas em certas rodas soam desconectadas. E o que antes te entretinha, agora te incomoda. É como se houvesse um desencaixe sutil, mas constante. Algo em você começa a rejeitar o que vibra baixo, o que é raso, o que repete padrões que você já está pronto para transcender. Essa sensação de desconexão não é um erro. É um sinal claro de que sua alma está em processo de realinhamento vibracional. E nesse realinhamento, o que não está mais em sintonia com a sua nova frequência começa a se dissolver. É como mudar a estação de um rádio. Você continua ali, mas já não consegue captar o mesmo som. A frequência mudou. E mesmo que o mundo continue girando, algo dentro de você não gira mais da mesma forma. Você sente um impulso forte de se recolher, de buscar silêncio, de encontrar espaços onde sua alma possa respirar. E por mais que isso pareça estranho para quem está à sua volta, você sente, com cada célula do seu ser, que isso é necessário. Que essa desconexão não é ausência, é reconexão com algo muito mais profundo, com a sua essência espiritual. E é nesse ponto que a busca começa. Mas não é uma busca comum, é uma busca intensa, profunda, quase insaciável por propósito e sentido. A alma começa a perguntar: por que estou aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? O que vim realizar de verdade? Essas perguntas não vêm da mente. Elas nascem do coração, do espírito, de uma parte sua que estava adormecida e agora desperta faminta por verdade. E de repente, você não consegue mais viver apenas no automático. Você não aceita mais seguir a multidão sem questionar. Você começa a olhar para o céu, para os ciclos da natureza, para os encontros e desencontros da vida, e tudo começa a parecer parte de algo maior. Essa sensação de estar dentro de um plano, de uma sincronicidade invisível, começa a crescer, e você sente que está sendo guiado, mesmo sem saber exatamente para onde. E é aí que entra o terceiro sinal, a intensificação das suas emoções e percepções. As lágrimas vêm com facilidade. O coração aperta por coisas que antes não te abalavam. Você começa a sentir as pessoas antes mesmo de elas falarem. Sua sensibilidade aumenta. Mas essa sensibilidade não é fragilidade, é força espiritual. Você começa a perceber sinais por todos os lados. Repetição de números, sonhos vívidos, coincidências que desafiam a lógica, uma música que toca na hora certa, uma frase que te atinge em cheio, como se fosse uma resposta. Nada disso é loucura, muito menos coincidência. Isso são sincronicidades vibracionais, respostas do universo ao seu novo estado de consciência. É o seu campo energético se sintonizando com frequências mais elevadas. E quanto mais você se entrega a esse novo jeito de sentir e existir, mais você percebe que tudo, absolutamente tudo, está conectado.
As respostas que você busca fora começam a surgir dentro. E aquela necessidade de fazer sentido começa a dar lugar a uma sensação profunda de simplesmente ser parte de algo maior. Só que há um detalhe. Muitas pessoas vão tentar te trazer de volta para a frequência antiga. Não por maldade, mas por medo. Porque quando alguém desperta, isso incomoda quem ainda está dormindo. Sua luz começa a expor as sombras do outro. Sua busca por verdade confronta a conformidade do sistema. E, muitas vezes, você vai se sentir sozinho, mas você não está. Isso é parte da travessia. O silêncio, o afastamento, as dúvidas fazem parte do processo de limpeza energética. Você está se liberando do velho para poder receber o novo. E isso não acontece da noite para o dia. É uma jornada em espiral, onde você se lembra, desaprende, se conecta, se confunde, e depois volta a se alinhar. E tudo bem se às vezes você não souber explicar o que está sentindo. Nem tudo que sua alma vive pode ser traduzido em palavras. Algumas verdades só o coração entende. Algumas transformações só a vibração revela. E isso é mágico. Isso é sagrado. Por isso, se enquanto ouve tudo isso, você sentiu sua respiração mudar, seu peito aquecer, seus olhos marejarem ou aquela sensação silenciosa de "isso é pra mim", escreve aqui nos comentários. Eu reconheço os sinais. Não é apenas um comentário. É uma ativação energética. É uma forma de dizer: eu estou consciente do meu processo e estou aberto para a próxima etapa. Porque é isso que vem agora. Agora que você reconheceu os sinais, agora que você entendeu que sua alma está te guiando com sabedoria, o próximo passo é saber como lidar com essa nova vibração. Como se mover no mundo sem voltar para os padrões antigos. Como manter sua frequência elevada mesmo quando o mundo lá fora insiste em te puxar para baixo. E principalmente, como confiar de verdade no fluxo do universo, mesmo quando tudo parece confuso. Então respira fundo comigo agora. Feche os olhos por um segundo, se puder. Sente a energia desse momento. Percebe que você está exatamente onde deveria estar. Nada é por acaso. A sua alma reconheceu esse conteúdo, essa vibração, essa mensagem. E o que vem a seguir é um mergulho ainda mais profundo. Porque agora que a consciência se abriu, é hora de aprender a caminhar nessa nova vibração com confiança, leveza e verdade. Tudo isso não é por acaso. É o universo te chamando para uma nova frequência. Sua alma está dizendo: acorde. Não é apenas uma metáfora, é um chamado vibracional. Um sussurro energético que vem de dentro, como se algo em você finalmente estivesse lembrando quem você é e começando a reagir. Você começa a enxergar além da forma, a sentir além da matéria. E mesmo que o mundo lá fora continue o mesmo, por dentro, tudo está mudando. É como se o seu campo de percepção estivesse se expandindo a cada respiração, como se sua própria presença começasse a ocupar um espaço diferente, mais consciente, mais elevado, mais vivo. Você percebe que há algo em você que já não consegue mais fingir. Não dá mais para negar a verdade que vibra no fundo da alma. Aquele antigo eu, moldado por expectativas, medos e padrões, começa a se dissolver lentamente. E no lugar dele, nasce uma nova consciência. Uma presença mais sutil, mais alinhada, mais verdadeira. Você começa a sentir que tudo tem energia, tudo tem frequência, tudo tem mensagem. E essa percepção te tira da superfície da vida. Ela te leva para as profundezas do seu próprio ser. Mas ao mesmo tempo que essa expansão é maravilhosa, ela também pode ser intensa. Porque você passa a sentir tudo com mais força. A vibração das palavras, a intenção dos olhares, a energia dos lugares. Nada passa despercebido. E isso pode ser desconfortável no início. Porque a sensibilidade aumenta. E com ela, vem a necessidade de se proteger energeticamente. De escolher melhor com quem se conecta, o que consome, ouve, o que permite entrar no seu campo. Esse é o momento onde você precisa aprender a honrar sua energia, a entender que sua frequência é sagrada, e que cada vez que você ignora isso, dizendo sim, quando quer dizer não, se obrigando a estar onde não quer, forçando um sorriso onde sua alma quer silêncio, você se desalinhar. E quando você se desalinha, tudo começa a pesar. O corpo adoece, a mente se agita, a vida trava. E não é azar, não é castigo. É apenas a forma do universo te mostrar que você está fugindo de si mesmo. Mas quando você honra o que sente, quando respeita a sua vibração, tudo muda. A fluidez retorna. As coisas começam a se encaixar. As respostas aparecem. As pessoas certas se aproximam. É como se o universo estivesse o tempo todo esperando esse momento. O instante em que você decide se alinhar com a sua verdade. Quando você para de correr, de disfarçar, de se esconder, e simplesmente diz: eu estou pronto. Eu recebo. E é por isso que eu te convido agora, do fundo do coração,
a comentar aqui embaixo. Eu recebo. Escreve com intenção, como um decreto energético. Porque quando você afirma isso com o coração aberto, você está dizendo para o universo: eu estou aqui. Eu me abro. Eu me permito. E essa permissão é tudo o que o fluxo precisa para começar a agir. A manifestação consciente nasce da abertura. A expansão acontece quando você diz sim para ela. Não é uma questão de merecimento. É uma questão de vibração. E não pense que você precisa estar pronto. A alma desperta no meio da bagunça, no meio do caos, no meio do medo. O importante não é estar perfeito, é estar disponível. Porque quando você está disponível, o universo te guia. Ele te mostra os próximos passos, não todos de uma vez, porque você precisa caminhar para ver mais o suficiente para não parar. E cada passo te leva mais fundo, mais perto da sua essência, mais longe da ilusão. E talvez você esteja se perguntando agora: como eu me mantenho nessa nova frequência? Como eu protejo minha energia em um mundo que vibra tão baixo? Como eu continuo despertando sem me perder? Essas perguntas são importantes. Elas são o portal para o próximo nível da sua jornada. Porque não basta apenas reconhecer o despertar. É preciso sustentar a frequência do despertar no dia a dia. É preciso cultivar práticas que elevem sua vibração, que protejam seu campo, que fortaleçam seu centro. Você vai perceber que, com o tempo, o que te sustentava antes já não funciona mais. Você vai precisar de novos hábitos, novos lugares, novas conexões e, principalmente, de um novo olhar sobre si mesmo. Um olhar mais compassivo, mais presente, mais amoroso. Porque despertar não é sobre se tornar uma versão perfeita de você. É sobre se tornar uma versão mais consciente, mais inteira, mais verdadeira. E esse processo não é linear. Você vai subir e descer, vai se alinhar e se confundir, vai sentir luz e sombra. E tudo isso é parte do caminho. Não se cobre, não se julgue, se acolha. A energia da alma é cíclica. Há momentos de expansão e momentos de recolhimento. E ambos são sagrados. Você não precisa estar vibrando alto o tempo todo. O que você precisa é estar consciente. Saber quando precisa parar, quando precisa respirar, quando precisa se conectar com algo maior, quando precisa apenas silenciar e deixar o universo falar. Porque ele fala o tempo todo, através dos sinais, das sensações, dos encontros, das intuições. E quando você começa a confiar nesse diálogo sutil, tudo se transforma. Você não está aqui por acaso. Nenhuma palavra que você ouviu até agora foi por acaso. Essa frequência que você está sentindo, talvez pela primeira vez tão clara, tão viva, é sua. Sempre você só estava distraído. E agora, você está acordando, está lembrando, está voltando. E isso é lindo, isso é poderoso. Isso é espiritualidade viva, não em livros, não em teoria, mas na prática do sentir, no silêncio que cura, no olhar que reconhece, no coração que pulsa diferente. Exatamente sobre isso que vamos seguir falando, porque agora que você reconheceu o chamado, agora que aceitou a frequência, agora que disse, eu recebo, é hora de aprender como caminhar com firmeza nessa nova vibração, como manter sua luz acesa mesmo quando o mundo ao redor parecer escuro, como ser canal de cura, de consciência e de verdade, em meio a tanto ruído. Sei que isso ressoou com você. No próximo vídeo, vou revelar os sinais de que você está entrando na quinta dimensão e por que o velho mundo já não serve mais para você. Mas antes de te levar para essa próxima etapa da jornada, a gente precisa conversar sobre algo fundamental. Como manter sua vibração elevada, mesmo vivendo num mundo que vibra tão baixo. Porque a expansão espiritual não acontece num ambiente isolado e perfeito. Ela acontece exatamente onde você está, no meio do caos, dos ruídos, das cobranças e distrações do dia a dia. E é aí que mora o desafio. Porque despertar é só o primeiro passo. Manter-se desperto, esse, sim, é o verdadeiro caminho. Talvez você já tenha sentido isso. Depois de um momento de clareza, de profunda conexão com sua essência, parece que tudo ao redor tenta te puxar de volta. Você volta ao trabalho e sente o peso das conversas sem alma, das exigências sem propósito. Volta para casa e sente que sua energia está sendo sugada por ambientes densos, por pessoas presas em padrões repetitivos. E aí, vem a dúvida. Como eu posso proteger minha energia? Como posso continuar vibrando alto mesmo, cercado por tanta frequência desarmônica? A resposta começa com consciência. Tudo é energia. Tudo. E isso inclui o que você consome, o que você pensa, o que você fala, com quem você se conecta, onde você coloca a sua atenção. A sua vibração é moldada a cada instante pelas escolhas que você faz, inclusive aquelas que parecem pequenas. Por isso, observe mais. Repare nos seus pensamentos ao acordar.
Perceba como seu corpo reage a certos ambientes. Sinta o que sua alma quer dizer quando algo parece desconfortável, sem razão aparente. Isso é o seu campo energético falando com você. Quando você começa a perceber com clareza onde sua energia sobe e onde ela desce, você ganha poder. Porque o despertar espiritual não é sobre se isolar do mundo, é sobre aprender a se mover nele sem se perder. É sobre criar pequenos rituais de proteção vibracional, mesmo nas rotinas mais comuns. Um banho consciente, uma respiração profunda antes de sair de casa, um momento de silêncio entre tarefas, a escolha de uma música com frequência elevada, um pensamento de gratidão em meio ao trânsito. Tudo isso é espiritualidade prática. Tudo isso é ancorar luz no cotidiano. E sim, em alguns momentos você vai se sentir drenado. Vai perceber que absorveu cargas que não são suas. Vai sentir que algo entrou no seu campo e está te pesando. E está tudo bem. Isso não significa que você está regredindo. Significa que você está se tornando mais sensível. E essa sensibilidade é a sua bússola. Ela mostra onde você está alinhado e onde precisa se limpar, se reequilibrar, se proteger. Nesses momentos, retorne à sua respiração. Visualize uma luz envolvendo o seu corpo. Coloque os pés descalços na terra se puder. Fale com o universo. Ele te ouve, sempre. Essa conversa com o universo é real. E quanto mais você vibra na presença, mais ele responde. Às vezes, você vai perceber que uma situação se dissolveu sozinha, depois que você elevou sua energia. Uma pessoa negativa se afastou, sem que você dissesse nada. Caminho se abriu no exato momento em que você decidiu confiar. Isso não é mágica no sentido fantasioso da palavra. É frequência vibracional em ação. É manifestação sutil, mas extremamente poderosa. E é nesse ponto que a espiritualidade se revela como poder interior. Você começa a entender que não precisa mais lutar, forçar, controlar. Quando você vibra na luz, na verdade, na coerência com a sua alma, o universo organiza o externo para te acompanhar. As portas que não são para você se fecham. As que são, se abrem com leveza. Mas essa fluidez só acontece quando você se escolhe. Quando você diz não para o que fere sua vibração. Quando você coloca limites sem culpa. Quando você se trata como sagrado. Isso é amor próprio espiritual. Isso é soberania energética. E ao fazer isso, você não só muda a sua vida, você começa a afetar a vibração das pessoas ao seu redor. Mesmo que elas não percebam conscientemente, o seu campo começa a influenciar. Sua presença começa a acalmar. Suas palavras começam a tocar de forma diferente. E é assim que o despertar individual vira transformação coletiva, sem imposição, sem julgamento, apenas pela vibração que você escolhe sustentar. A nova terra não é algo que vai surgir do nada. Ela nasce em cada escolha elevada que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. E quando você menos espera, começa a perceber sinais sutis de que algo mais está acontecendo. Você sente que os limites da terceira dimensão já não te satisfazem. Começa a sentir uma aceleração estranha no tempo, sonhos vívidos, intuições que se confundem, vontades que surgem do nada, mas que te levam exatamente onde você precisava estar. É como se outra realidade começasse a se sobrepor à antiga, um campo vibracional mais leve, mais fluido, mais amoroso. Esse é o início da transição para a quinta dimensão. Mas atenção, essa transição não é física, é energética. Não é sobre ir para outro lugar, é sobre enxergar o mesmo mundo com outra consciência. A quinta dimensão já está aqui, mas só quem vibra na frequência dela consegue acessá-la. E para isso, é preciso abrir mão do velho mundo, deixar para trás o apego ao controle, a rigidez, a ilusão da separação. É preciso confiar mais no invisível do que no visível, mais na sensação do que na lógica, mais na sincronicidade do que no planejamento. Esse é o novo paradigma, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Vamos mergulhar nos sinais claros de que você está acessando a quinta dimensão, mesmo sem perceber. Vamos entender por que o antigo já não te serve, por que você se sente desconectado de tudo que antes te fazia sentido e como navegar por essa nova frequência com confiança, leveza e clareza. Porque você não está perdendo você está entrando no fluxo. E isso muda tudo. Mas antes de seguirmos, eu quero propor algo para você agora. Se em algum momento você se viu nesse processo, se sentiu que o que foi dito aqui traduziu o que sua alma viu, silêncio, escreve nos comentários uma dessas frases. Eu sou soberano da minha energia. Eu estou em transição, ou simplesmente, eu escolho vibrar alto. Escolha aquela que mais ressoar com o que você sente nesse momento. Essas palavras têm poder. Elas são mais que comentários. São decretos vibracionais. São códigos de alinhamento. São sementes de transformação. E se quiser ir além, compartilha esse vídeo com alguém que você sente que está despertando, mas ainda não entende o que está vivendo. Espalhar consciência é parte da missão de
quem já começou a lembrar. E você, se chegou até aqui, já está nesse caminho. Sei que você chegou até aqui, é porque algo dentro de você foi profundamente tocado, e isso não é coincidência. Sua alma está em expansão. E se esse vídeo fez sentido para você, te convido com todo o meu coração a se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sininho, porque juntos vamos continuar mergulhando em temas que alimentam sua consciência e elevam sua vibração. E para eu saber que você chegou até o final com coração aberto, comenta aqui embaixo: minha alma despertou e eu escolho continuar. Isso me mostra que essa mensagem te alcançou e fortalece ainda mais essa corrente de luz que estamos criando aqui.